Bem-vindo a mais um episódio do EvoCast. Comigo aqui, a Liana. Olá, Liana Gugel, host do podcast. Eu sou o Roosevelt. Estamos aqui hoje com o Eider. Olá, tudo bem? E faça a apresentação aí do nosso convidado de hoje. Sim, estamos aqui, temos o prazer de ter a presença do Carlos Viana. O Carlos, ele é o sócio, proprietário e fundador da Próspera Geradores. É uma empresa que trabalha atualmente no mercado com a parte da manutenção de geradores. Começou com a parte de locação, ele vai falar um pouquinho da história dele hoje. E tem aí conquistado o mercado, né, com muita produtividade, com muito planejamento e com um bom atendimento, ele disse que é um dos fortes da empresa dele, que já está no mercado há um pouco mais de 7 anos. Então vamos começar um pouquinho esse bate-papo, Roosevelt? Vamos, você já fez uma introdução aí bem genérica, né? Enfim, Carlos, fala um pouco da tua trajetória como empreendedor, como é que você chegou até aqui? Olá, tudo bem? Como foi apresentado, né? Carlos Viana, Próspera Geradores. E assim, nós abrimos nossa empresa em 2016, né, com, na verdade, um objetivo único de ser um diferencial de mercado, né? Eu já tinha trabalhado nessa área já por 7 anos anteriormente, 7, 8 anos, né, e vi que tinha muitas falhas que eu, como administrador, poderia fazer algum diferencial, né, tanto pelos clientes como pela própria administração da empresa. Então, em 2016, a gente decidiu abrir uma empresa de geradores de energia. Abrimos como locação de gerador, Próspera Locação de Geradores. E foi surgindo o interesse de clientes que a gente fizesse a manutenção também dos seus equipamentos. Então, foi uma área que a gente foi conquistando, e chegou um certo momento que a gente teve que fazer uma escolha entre viver de locação ou de manutenção de geradores. Porque locação, como o pessoal bem sabe, né, a locação de geradores é mais para eventos, finais de semana, e manutenção é durante a semana. Então você não conseguia viver, ou você vivia de um jeito durante a semana, ou você vivia de outro durante o final de semana. Então a gente optou por manutenção de gerador, e hoje a Próspera Geradores está com 7 anos de mercado, somos líder de mercado, referência de mercado, e tudo isso se deve, não só se deve a isso, mas se deve à forma que você atende o seu cliente. A gente é uma referência nessa parte de atendimentos, e graças a Deus vem dando muito certo. Tá. Carlos, só uma pergunta aí, já pegando um gancho aí do que você falou. Você disse que teve que fazer uma escolha, né, durante a trajetória, né, da questão do empreendedorismo da Próspera, né, Geradores. Essa escolha, ela se deu em virtude do mercado, ou seja, naquele momento você tinha muito mais clientes de manutenção do que de geração, ou foi uma escolha que, enfim, não, eu vou optar por isso aqui, por qualidade de vida, enfim? Na verdade foi mais por qualidade de vida, né? Porque, como eu falei, a gente tem que optar por um dos lados, a gente não pode só viver de trabalho, né? Então, eu tinha essa parte de manutenção que já estava ficando um crescimento já muito bom, né? E tinha a parte de locação também que estava também com um crescimento bom, a gente está tendo vários clientes em finais de semana e tudo mais. E assim, por estilo de vida, né, eu escolhi ficar com a parte de manutenção, e por ironia do destino, a maioria dos meus concorrentes, que eram locadores também, igual a Próspera, são hoje nossos clientes de manutenção. Então, serviços mais específicos, quadros, esse tipo de serviços mais específicos que eles não têm profissionais que façam, ele contrata uma Próspera Geradores e a Próspera Geradores vai lá e realiza esse serviço. Então, assim, a gente procura nunca deixar também inimizade no mercado, né? A gente Perfeito. Portas abertas sempre. Portas abertas sempre. Então a gente tem as empresas que eram nossos concorrentes hoje como parceiros, né, na área de manutenção. A gente está tendo quase todos eles. Isso aí, né? Ele já fala também. Ele acho que ele já estava com uma pergunta ali, mas isso aí vem muito da confiança, né? Então você gera essa credibilidade para que esses teus antigos concorrentes, eles não tenham receio de ter você de volta nesse mercado, né? Enfim, exato. Querendo ou não, a imagem é uma construção que você teve que fazer ao longo do período. Carlos, voltando ainda mais atrás dessa questão da Próspera Locação, que foi para a área de manutenção. Antes da Próspera, você era o braço direito de uma empresa de locação, conhecidíssima no estado, bem como
em outros estados também. Exato. E assim, o que te deu esse start e o que te fez decidir sair dessa empresa, você era o braço direito para montar o seu negócio? Eu sempre tive essa vontade de empreender. Eu digo, quando eu era criança, quando eu era bem mais novo, né, eu às vezes pegava pensando, eu vou ser um empreendedor. Na verdade, antigamente nem se usava esse nome de empreendedor, né? Eu vou ser dono de empresa, né? Então era o meu sonho, digamos assim. E quando eu vi a oportunidade que eu tive de abrir meu próprio negócio, né, mesmo com todas as dificuldades, porque quando a gente abriu a Prosper, a gente não tinha sequer um ponto para poder atender um cliente, não tinha um carro para atender um cliente. O carro que eu usava na empresa era o meu carro de uso pessoal. Então eu só deitava os bancos, colocava lá o material, contratei um funcionário e ia com o funcionário atender de porta a porta. Então, e a parte de locação, eu alugava os caminhões MUC para poder pegar os geradores e entregar os geradores nos clientes. Então a gente não tinha estrutura alguma. Então foi mais na garra, foi mais na raça e na vontade de empreender, na vontade de fazer algo diferente. Então foi mais por isso. Eu decidi sair das empresas. Eu trabalhei em 2 empresas de locação de geradores e trabalhei em uma empresa de manutenção de gerador também. E eu decidi abrir mão de ser carteira assinada para empreender, com a vontade de fazer algo diferente. Eu vi que o mercado pedia algo mais. Então a gente foi empreender justamente para fazer esse diferente, esse algo mais. Carlos, você me chamou a atenção em uma parte da sua fala, que você disse que empreender sempre foi um sonho seu. Porque geralmente as pessoas elas empreendem pela oportunidade, pela necessidade, mas o seu foi muito mais além, já vem aí uma bagagem envolvida com propósito, com sonho, mas a gente sabe que o dia a dia do empreendedor, do dono de empresa, ele é cheio de altos e baixos. São dias de lutas, dias de glória, e assim a gente vai. Como você disse, você tem 7 anos com a sua empresa, galgando o crescimento, posicionamento, autoridade no mercado que você atua. Mas eu tenho certeza que são muitos desafios, e desafios diários. Com certeza você mata aí um leão por dia. E ou mais. Quais são, ou mais, alguns leões. Então conta um pouquinho pra gente essa batalha diária, quais são as tuas maiores dificuldades, qual foi o pior momento que você já teve na empresa e o melhor momento, como é que você enfrentou? Tem algumas coisas que marcam na vida da gente, E assim, quando eu fui abrir a Próspera Geradores, eu lembro que eu não tinha assim vamos dizer, eu queria, mas eu tinha medo, E minha família em si, minha esposa, até minha sogra, meus pais me deram força, acreditaram no potencial que a gente tinha ali, E a gente passou a agir com mais vontade, porque eu dependia daquilo. E uma das coisas que eu escutei assim que eu comecei a empreender, foi que o meu ramo, o ramo de manutenção de geradores, no caso, era um ramo que ele é um ramo de herdeiros. E eu não tinha herança. Meu pai é engenheiro eletricista, minha mãe era funcionária pública federal, então eu não tinha essa herança de empreender. Então eu com aquilo eu captei e coloquei na minha mente: a herança vai ser de mim para baixo, e não de cima para mim, de cima até chegar a Carlos Viana, digamos assim. Então assim, a gente fez isso, as dificuldades são enormes, ainda mais quando você inicia sem experiência alguma de mercado, e são inúmeras. Até hoje a gente, sempre, um empresário, na verdade, ele nunca vive em lua de mel, A gente sempre tem alguns intertralos ali naquele meio de caminho que vai complicar a vida da gente, principalmente, estava até conversando com o nosso amigo Eide aqui lá fora, questão de impostos, questões de funcionários, trabalhistas. Então, hoje eu digo que o brasileiro, a grande maioria da nossa população, ela vê o empresário como um vilão, mas não sabe a população que o empresário está aqui para fornecer emprego, fornecer renda para famílias, para que todo mundo prospere. Eu até gosto de usar a palavra prospere, que vem a ver com a próxima. Então, o empresário ele não é o vilão, mas se você parar para analisar bem, hoje o empresário ele é visto no Brasil, pela maioria da população brasileira, como um vilão.
né? Ele está ali só ganhando seu dinheiro, mas não sabe o trabalho Sugando, né? que a gente desenvolve para a gente poder ter aquela nossa receita, para a gente poder pagar os seus funcionários em dia, para poder pagar os benefícios dos funcionários, para poder girar o mercado, comprar peças e fornecedores que também têm seus funcionários, e assim por diante. Então, assim, é uma briga diária, né? Às vezes a gente acorda e a gente olha, mas por que vem tudo isso assim? Vem um leão, uma leoa, os leãozinhos, um tigre, vem tudo junto, né? E a gente tem que matar diariamente, mas tem dias também que a gente, inclusive, tem lá no nosso Instagram lá da Próspera, tem um vídeo lá que da câmera lá do meu escritório, comemorando a assinatura de um contrato. Algo bem simples. Eu estava lá, quando o cliente ligou, eu bati na mesa, comemorando, e filmou, e eu fui lá, abri lá a gravação e coloquei no Instagram. Legal. Entendeu? Para mostrar que a gente também tem esses dias de glória, né? Digamos assim. Você disse algo que eu acredito que eu já falei em alguns podcasts, um dos podcasts anteriores, que o empreendedor, quando ele entende essa missão, né, dele, no contexto que ele está inserido, exercendo a função do empreendedorismo, ele mata um leão por dia e ele sabe que faz parte do processo. E ele sabe que ele vai crescer. E está muito ligado ao que você falou mesmo, Carlos. Nós, quanto empreendedores, nós estamos aqui para servir. Então, a gente serve o governo, pagando nossos impostos. A gente serve os funcionários, gerando emprego, gerando renda. A gente serve aos fornecedores, comprando insumos, tomando serviços. E a economia vai girando. Todo mundo vai tendo sua renda, todo mundo vai comprando seu alimento, pagando sua moradia. Enfim. Eu diria mais, quando você falou a questão de servir ao governo, né, pagando os impostos, serve à sociedade, né? Porque o governo, através dos sistemas, né, também tem uma camada de serviço para a comunidade, da saúde, educação, né, segurança pública. Então, enfim, é através do empreendedorismo que realmente a roda gira, né? E é muito importante que esse processo empreendedor ele seja desenvolvido cada dia mais, né? Para isso nós torcemos, porque realmente não tem como nada funcionar se não houver a questão do empreendedorismo, né? Enfim, porque nem bombear o sistema público consegue, né? Porque os impostos que são gerados pelas empresas e pelas pessoas físicas, né? Através da compra, do consumo, enfim, deixa de existir e enfim, trava tudo, exato. Mas falou aí a questão de sonho, né? Que o empreendedor ele cria a empresa ali através do sonho. É importante que esse sonho, né, ele esteja atrelado a uma oportunidade de negócio. Geralmente essas empresas são criadas muito pela necessidade, né? Eu perdi o emprego, peguei ali o FGTS, minhas economias, vai lá e cria alguma coisa, vai desenvolver alguma coisa. E não se enxergou ali uma oportunidade de negócio, não se desenvolveu estudos para abrir esse tipo de negócio, né? E o sonho vira um pesadelo para muita gente, né? Enfim, como foi essa questão desse teu start, né? Você disse que viu uma oportunidade de negócio na resposta que você deu aí, a pergunta do Eider. E, eu vi uma oportunidade. Como foi que você conseguiu identificar esse cavalo selado? Eu chamo de cavalo selado. Se você não montar, vem outro, pega aquela oportunidade e acabou-se, né? Acabou-se. Como foi que você identificou essa oportunidade? Eu estava insatisfeito, né, na empresa que eu estava, e eu vi que tinha mercado, né? Eu vi que a gente tinha com o apoio da minha família, com o apoio de outras pessoas também, que a gente tinha como fazer algo diferente, como eu já falei já. Então, quando passou essa oportunidade, quando eu vi essa oportunidade, eu disse, não, porque eu estou aqui para os outros, se eu posso estar aqui para mim, né? Se eu posso fazer o trabalho da forma que eu quero, da forma que eu gosto, da forma que eu acho certo, porque eu estou fazendo para os outros da forma que eu não acho que está sendo correta. Então foi assim que eu decidi sair, pedi minha demissão, né, e abri a empresa e graças a Deus vem dando certo. E assim, só para reforçar aquela parte que a gente estava falando sobre as partes ruins do negócio, né, que você não pode desanimar. Tudo que acontece de ruim, eu sempre procuro ver um lado positivo, né? Não é à toa que tudo que for de ruim ou de bom, eu sempre uso uma frase de Deus está vendo.
Então, se Deus está vendo, é porque Ele permitiu que aquilo fosse se realizar. E lá na frente Ele está guardando algo bom, que pode ser algo que você presenciou que foi ruim, né, mas que na verdade não era tão ruim assim. Então, assim, as oportunidades passam, né, as pessoas às vezes têm oportunidades que não se aproveitam, e graças a Deus eu aproveitei isso, mas eu conheço várias pessoas que veem oportunidades na sua frente, passa, não abre, não acredita, e o amigo dele do lado acreditou e deu certo. Eu digo isso porque eu recebo também vários amigos lá no meu escritório, até espantado com o crescimento da Próspera, porque quem conhece Carlos há 7 anos atrás, quem conhece Carlos hoje, vê que a empresa cresceu absurdamente. A gente já cheguei a conversar com amigos que eles chegam e falam: Carlos, por que você não faz um livro? É um case de sucesso, mas não é o que eu quero. Eu quero é continuar trabalhando. Ou talvez não chegou o momento. Talvez não chegou o momento. Talvez não seja o momento. Então eu recebo amigos com ideias mirabolantes. Vamos abrir uma empresa de manutenção de placa solar, uma empresa de energia solar, uma empresa de alguma coisa de software. Eu disse: eu não quero, meu negócio é esse, meu negócio é gerador. Se você quiser uma ajuda para lhe colocar no mercado, venha, eu lhe indico, eu lhe dou referências, eu vá em cliente e tal, pode usar meu nome, eu confio em você. Então, assim, são estímulos que eu dou para amigos meus que vão ao meu escritório que eu não tive. Entendeu? Pelo contrário, eu tive críticas, né? O mercado é para herdeiros. Então eu digo que a Próspera hoje ela é o que é mais pela garra, né, que eu tive, porque eu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Não tinha estrutura, só tinha críticas, né, de concorrência. Chegou a tempo de eu ir em clientes e concorrentes ligar para o cliente na minha frente para falar mal da minha empresa. Entendeu? Que a Próspera não tem estrutura, tal, e o concorrente, e o cliente falar para o concorrente no celular, no Viva Voz, na minha frente, falar: não, mas eu confio em Carlos. A Próspera não tem estrutura, mas Carlos, que é da Próspera, ele é o dono, ele está aqui e eu confio nele. Se ele está falando que é isso e vai dar certo. E hoje eu tenho esse cliente já há 7 anos. Foi um dos primeiros clientes da Próspera. Entendeu? E hoje a gente está com ele até hoje, porque ele confia na Próspera e confia em Carlos desde o início. Então também vai muito de confiança. Às vezes a arte de empreender, se você não demonstrar sua confiança, se você não demonstrar que entende, você também não vai dar certo. Então, eu acredito muito nisso também. É verdade. O último episódio que a gente gravou com a Maria Avelino. Um abraço aqui, um beijo para ela, se ela está aí nos assistindo. E aí nós falamos do poder da imagem frente aos negócios, para empresários e para empresas. E ela deu várias dicas aqui de como a gente pode fortalecer a nossa imagem enquanto empresário, para poder fortalecer os nossos negócios, porque afinal de contas as pessoas fazem negócios com pessoas. Exatamente. Né? E aí eu vou até só um minuto aí de novo. O Carlos falou um negócio, e você negócio de pessoas para pessoas, né? Eu costumo sempre falar aqui, Eide, Prova, Liana, enfim, o pessoal do marketing também aqui. Eu costumo dizer que a gente faz negócio para que ele tenha durabilidade, né? A gente faz um negócio hoje, mas que ele seja perene o resto da vida, né? E então, jamais, dentro do nosso hub de soluções, né, que a gente tem no ecossistema, a gente vai fazer um tipo de negócio visando apenas a questão do benefício financeiro. A questão financeira, ela faz parte do processo, mas não é o mais interessante. O interessante é a parceria que a gente vende, a satisfação do cliente, né? A possibilidade da gente fazer um negócio hoje, fazer no próximo mês, fazer no próximo ano, fazer daqui a 10 anos. É a colheita, né? Né? Porque eu fazer um negócio para só eu ganhar agora e depois o cliente está insatisfeito, deixar de fazer um negócio comigo lá na frente, isso não é uma filosofia de negócio do nosso grupo, né? Eu acho que quando o teu cliente, né, ele falou: não, mas eu confio em Carlos, é bem isso. Talvez a confiança que você imprimiu naquele momento com ele, é o que faltou muito para aquele empresário que tem uma mega estrutura, talvez 3, 5 vezes maior do que a sua, mas não é suficiente, porque negócios são feitos de pessoas para pessoas. Pessoas para pessoas, exatamente. Carlos, hoje você me disse que a Próspera está no topo do seu nicho, e eu já sabia disso, até porque eu lhe acompanho e acompanho a sua empresa também. Que bom. Mas assim, não somente chegar nesse topo, mas o que é necessário, o que você está fazendo para se manter.
Eu não alterei em nada a forma que a gente começou. A forma de atendimento ao cliente, a forma de relacionamento com os clientes, o corpo a corpo com quem tem o poder de decisão, né? Hoje, por exemplo, meu dia eu fico no escritório basicamente o dia inteiro, mas quando eu saio para visitar meus clientes, eu passo em um cliente, passo em outro, e quando eu estou no escritório, eu não estou no escritório apenas lá no computador, fazendo meus processos administrativos, eu estou em relacionamento com o cliente, eu estou conversando com o cliente pelo WhatsApp, às vezes assunto que não tem nada a ver com a empresa, não tem nada a ver com o trabalho, não tem nada a ver com o gerador. Eu digo até, minha esposa ela é psicóloga, eu digo até que eu até brinco com ela, eu também sou um psicólogo, porque às vezes o cliente me liga, ele passa 15 minutos comigo falando da vida pessoal dele. E eu escuto tudo, dou conselhos, né? Esse não é o papel do psicólogo, mas eu brinco com ela porque popularmente a gente acha que o papel do psicólogo seria esse, né? Então eu escuto, dou conselhos, converso, oriento, mas não faço não, vá por aqui, entendeu? Então assim, esse relacionamento com o cliente que eu tive no início, até a gente chegar a essa liderança, que hoje a Próspera é líder de mercado, líder e referência, a gente tem orgulho de falar isso, já tem mais de 2 anos já, né? Então, como a gente começou, a gente é até hoje, né? O relacionamento com o cliente, a forma de atendimento, o feedback do cliente. Se meu técnico está lá, se ele vê um problema, o cliente já sabe na hora, eu já ligo para o cliente, olha, está dando esse problema, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos fazer essa melhoria aqui para evitar problemas futuros, entendeu? Então, um controle dos clientes rigoroso, né? Nossa carteira de clientes hoje ela tem a última visita, a última manutenção, tudo que foi feito nesse cliente, todo o histórico do cliente, para se o cliente ligar, na hora a gente já sabe tudo que foi passado lá, tudo que foi feito, até a vida do cliente ali, a vida do cliente, pessoa jurídica, vamos dizer assim, à sua frente para que você possa conversar com ele com propriedade. Então isso a gente mantém até hoje. E isso vai gerando cada vez mais clientes. Porque quando você presta um atendimento bom, quando você tem propriedade no que você fala, aquele cliente seu vai lhe indicar para outro. E consequentemente vai indicando para outro, para outro, para outro. Então hoje a gente ganha muito clientes por indicação. Às vezes a gente fecha contrato sem nem saber quem é o cliente pessoa física. Às vezes eu fecho contrato com um condomínio X ou com um restaurante Y e eu não sei quem é o dono daquele estabelecimento ou o síndico. Eu vou saber depois, mas eu já fechei o contrato. Apenas pela força da indicação, entendeu? Pela confiança que o vizinho dele tem na gente, repassou para ele e ele assina sem nem pensar 2 vezes, digamos assim, entendeu? Então, assim que a gente vem se mantendo hoje no topo, né, número 1 do mercado de manutenção de geradores, é apenas com confiança. Confiança é tudo. É verdade. Carlos, você falou aí um ponto que a empresa está crescendo. Hoje você tem quase ali 200 contratos fixos. E eu vou tocar aqui em uma das maiores dores que todas as empresas elas têm, que é de gerir pessoas, gerir processos e alcançar resultados. E você estava falando um pouco antes, aqui nos bastidores, uma conversa bem informal, da tua gestão junto à tua equipe, para poder atender esses clientes fixos e ainda ter ali uma capacidade para atender também alguma outra demanda, digamos assim, variável. Hoje, como é que você consegue gerenciar demanda, equipe e acho que o principal, manter a qualidade, porque você falou agora, né, dizendo que hoje mantém a mesma essência de quando iniciou a empresa, gerando histórico de cada cliente, falando com o cliente pelo nome, sabendo o que foi feito na última manutenção, o que foi trocado, enfim, tendo ali um diagnóstico do cliente desde que entrou até a manutenção atual, digamos assim. Olha, a gente tem uma equipe muito boa, né? E sempre quando eu vou contratar um funcionário, eu sempre, na entrevista mesmo, eu já digo para ele, minha equipe ela é excelente. O relacionamento entre eles não tem um problema. Então, só tem algumas coisas que pode fazer você não dar certo aqui. É você ser desonesto, né, com a empresa ou com o cliente. Uma outra coisa é você ser... como é que eu posso falar? Seu relacionamento com os outros funcionários. Ser uma pessoa ruim de relacionamento interpessoal. Interpessoal. Com os funcionários, com seus parceiros ali, ser ruim. Porque hoje minha equipe ela se fala constantemente. Antes de eu vir para cá, eu liguei para tudinho. Eu disse, olha, eu tô
vou gravar um podcast. Então, caso vocês precisem se comunicar, comuniquem entre vocês, joguem no grupo da empresa, que se for alguma coisa urgente, me manda uma mensagem, insista, que aí eu vou ter que ver, mas faça a comunicação entre vocês, alguma eventualidade, algum cliente que tem que atender de urgência e tal, e quando eu sair eu vejo e a gente bota tudo em ordem novamente. Então eu tenho sempre esse cuidado, né? Eu tenho sempre cuidado em manter uma gestão boa, não só relacionado aos seus clientes, como também entre os nossos funcionários. Eu sempre trato eles com total clareza, peço com que eles se tratem entre eles com respeito, a comunicação entre eles é feita constantemente. E assim, para vocês entenderem um pouco como é que eu faço a minha gestão de dia a dia. Hoje nós temos quase 200 contratos mensais e atendo quase 100 clientes avulsos. Então são uns 300 atendimentos em média por mês. Diariamente, final do dia, eu já pego toda a rota do dia seguinte e já passo para cada funcionário. Planejamento. Meus funcionários, eles nenhum dormem, aliás, nenhum terminam seu expediente. Termina o expediente e vão para o escritório. Sem saber o planejamento. Exatamente. E eles não terminam o expediente e vão para o escritório. Eles terminam o expediente, eles vão direto para casa nos veículos da empresa, já para poder facilitar o atendimento no dia seguinte. Então, nenhum veículo da empresa hoje fica na Próspera Geradores. Ficam todos na mão dos funcionários, cada funcionário com um veículo, já sabendo a rota do dia seguinte, 8 horas da manhã já estão nos clientes, 6 horas da noite estão voltando para casa. Então é sempre feito dessa forma. Então a gente consegue atender. Eu tenho concorrentes meus, que são amigos, que ele às vezes me liga, a gente está conversando sobre clientes, tal, ele diz: Carlos, eu não sei como você dá conta desse monte de cliente. Eu tenho 20% do que você tem, eu estou feito doido aqui. E olhe que é ele mais outra pessoa. Ali para a parte gerencial minha, sou só eu. Eu disse: rapaz, eu acho que eu já me acostumei com isso, mas assim, eu tenho minha noite tranquila, eu consigo ir na academia à noite, eu consigo dormir bem, consigo acordar 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, porque eu sei que a equipe está toda em sintonia, está tudo rodando, está o planejamento todo feito, então a gente consegue se planejar, se antecipar às vezes alguns problemas. Eu chego, olha, passa naquele cliente porque ele teve problema semana passada, passa logo lá agora para ver como é que está, antes que aconteça um problema novamente, antes que o cliente fique insatisfeito. Então tem todo esse cuidado. Tudo meu é anotado, tudo meu é jogado em sistema. Quando chega a época de manutenção, já me avisa, já passo orçamentos para o cliente, entendeu? Em tudo você tem que ter uma estratégia, porque se você não tiver, você não consegue. Imagina o meu concorrente que tem 20% e não consegue. Sim. Então imagina se ele tivesse o que eu tenho hoje em dia. Seria uma loucura. Eu acho engraçado. Não só para ele, como para os clientes dele também, entendeu? É interessante porque Roosevelt, ele sempre me fala um contexto, quando eu comento sobre concorrentes. Poxa, tá fulano, tal empresa, isso acontece muito com a contabilidade, que é um dos nossos negócios. Tal empresa copiou a estratégia que a gente está utilizando de conteúdo, ou enfim. E aí Roosevelt sempre diz o seguinte: você não deve ter medo de concorrentes, porque nunca um concorrente vai fazer como você faz. Nunca o concorrente ele vai agir como você age, pensar como você pensa. Cada um tem o seu jeito de ser, tem seu jeito de agir, tem seu jeito de controlar. Pode até tentar. Então, somos únicos na nossa forma de ser tentar, né? e de fazer. Não é, mas não é. Não vai ser igual. E aí ele diz muito, o que você precisa se preocupar é em sempre estar à frente. Então, se tem pessoas lhe copiando, é porque tem pessoas que estão dizendo que você é bom. Que o que você está fazendo tem sentido, tem valor. Então, não se preocupe com isso. Pelo contrário, pense que você está no caminho certo. Se estão lhe copiando é porque estão lhe admirando. Exato. Na verdade, quando o concorrente lhe copia, ele está validando aquela tua estratégia, né? Ele está dizendo: pô, a tua estratégia foi boa e eu copiei. Estou copiando, né? Exatamente. E assim, não tem nada nesse mundo que não se copie, a não ser o comportamento das pessoas, né? O que as pessoas fazem. Porque é muito fácil um concorrente teu comprar um equipamento que você tem, uma tecnologia que você tem, mas jamais ele vai copiar 100% aquilo que é o atendimento dos teus funcionários, com teus clientes, né? Aquilo que você faz em termos de confiança. A cultura da empresa. E o que eu falo sempre é que uma única maneira que você tem de manter um diferencial competitivo é você não parar e pensar sempre em novos diferenciais competitivos. Porque cada vez que você está pensando em inovações, em diferenciais,
você está se distanciando mais da concorrência. Bom, se ele copiar, ele vai me acompanhar. Se ele não copiar, ele vai ficar bem atrás. Rosa, só para fechar aqui, você falou de 3 pilares, Carlos, que é algo que a gente trabalha muito no nosso grupo, no quesito de acompanhamento da equipe para desenvolver alta performance, ter controle e prestar um bom serviço, um serviço de excelência, que é contratação bem feita, de acordo com os valores da tua empresa, e aí você falou honestidade, comportamento emocional, de interpessoal. Apostamos também nesse pilar. O próximo, que é planejamento, ou seja, saber ali o que você tem, o que a empresa espera que Carlos faça amanhã. A empresa espera que tal hora Carlos esteja nessa empresa, faça isso, tal hora faça aquilo, enfim. Planejamento é um dos pilares que a gente também aposta muito. E o terceiro que você falou, que foi planejamento, me perdi aqui. Você falou em planejar, falou na questão da contratação, processos, pronto. Processo, que você falou que tem ali o retrato fiel do que foi feito, quando foi feito, ou seja, o histórico do teu cliente. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu vou num médico, que eu já tenho um determinado histórico, é o médico pegar ali minha ficha de atendimento e dizer, Liana, na última vez que você veio aqui foi tal data, você tomou isso, você fez aquilo, e aí, como é que está hoje? Isso é essencial. Ainda me chamar pelo nome. Eu vou falar até assim, eu já demiti uma nutricionista já por conta disso. Eu fui com minha esposa, a gente tem acompanhamento, um nutrólogo e tal, então a gente foi com minha esposa para um nutricionista. Eu fui no primeiro mês, ela fez uma avaliação, tal, e tranquilo, vamos seguir. Fui no segundo mês, aí ela começou a me atender sem nada na mesa. Aí começou, mas o que é que você está tomando? Mas não foi ela que me passou, ela tem que ter pelo menos um histórico, ela tem que saber quem é que ela está atendendo, o que é que está acontecendo, o que é que ela passou, quais são os resultados, qual o antes, qual o depois. Se você não tem um planejamento para aquele seu cliente, que já mostra que ela não tem, né? Então eu cheguei para minha esposa quando eu não venho mais. Minha esposa, mas você viu? Não venho. Pode procurar outro, para ela eu não venho. Toda vez toda vez que eu tenho que contar uma história todinha, não existe. Verdade. Então, uma das coisas que o Carlos falou aí, né? Sobre a questão do processo, você falou que ele trabalha o diferencial é a questão da manutenção preventiva, né? Talvez o teu cliente que só tem 20% ou 20% da tua cartela de cliente, que ele disse que não tem como fazer, é porque ele age apagando incêndio, talvez. Eu tô falando assim, não sei deduzir, mas para ficar claro lá para quem está nos assistindo, se eu tenho uma empresa e eu só vou agir quando o gerador quebrar ou quando ele precisar de manutenção, eu vou estar apagando sempre incêndio. A partir do momento que eu tenho um processo que você diz, olha, a gente fez a manutenção semana passada, vá lá, dê uma olhada, isso já é uma manutenção preventiva. Eu estou prevenindo que aquele equipamento não quebre e eu não preciso fazer uma... Então você consegue trabalhar muito mais folgado quando você tem esse planejamento em termos de processo do que sempre estar apagando incêndio. Porque pode ser que num dia não quebre nenhum gerador, mas pode ser que num dia quebre 100. E uma preventiva é sempre mais barata que uma corretiva, né? Preventiva é sempre mais barata que uma corretiva. Então, por exemplo, hoje, nossos clientes, uma vez por mês, os meus funcionários, no mínimo uma vez por mês, estão visitando, né? Os clientes de contratos mensais. Né? Esses clientes, ele tem acompanhamento mensal do gerador, tem tudo. Então, o índice de problema é bem menor do que um cliente avulso. Que não, Carlos, eu quero só que você faça manutenção, quando der problema novo, você vem. Eu vou, não tem problema, entendeu? Mas assim, se faltar energia, o atendimento de 24 horas, eu não tenho como garantir que eu vou estar lá, porque ele não paga um contrato mensal, entendeu? Então, eu tenho que atender os meus clientes, né? Se faltar energia e na mesma rua tiver 2 clientes, um com contrato e um sem, eu tenho que atender com contrato. Tenho que abastecer o gerador, por exemplo, do que tem contrato de manutenção. Se der tempo, eu abasteço sem contrato. Então, a gente tem que privilegiar, né, a quem tem contrato com a gente, é quem está ali mensalmente, cliente de fidelidade, como a gente fala, entendeu? Sim, sim. Com essa quantidade de funcionários que você tem hoje, você consegue aumentar quantos por cento dos seus clientes? Olha, Ida, eu tenho pronto, do ano passado para esse ano, a gente sempre faz uma projeção, a gente já cresceu 25% já, né, em um ano.
de 2022 para 2021, a gente cresceu 17%. Né? E na pandemia, né, a pandemia começou em 2020, foi o maior crescimento da história da Próspera. A gente cresceu quase 60% em plena pandemia. Nossa. Então, de um ano para cá, com cerca de 25%, eu aumentei em mais um funcionário apenas. Porque nossa gestão, graças a Deus, a gente consegue atender a um número bem maior de clientes com uma quantidade menor de funcionários. E os clientes não ficam sem atendimento. Todo dia os clientes têm atendimentos nossos, clientes de emergência no mesmo horário. Às vezes o cliente liga, cara, o gerador aqui está vazando diesel, tem como você mandar o rapaz estar aqui? Não precisa ser hoje não, amigo, pode ficar tranquilo, daqui a uns 30 minutos ele está aí, porque tem sempre um técnico na redondeza, tem sempre um técnico na vizinhança. Então a gente consegue fazer tudo isso. Assim, com a equipe que a gente tem hoje, eu acho que eu consigo ainda crescer em torno dos 20% ainda. Arrochado. Mas já pensando em contratar outro, mas dá para crescer, dá para... o importante é você saber quanto dá para crescer, porque quando, por exemplo, dá para crescer 20%, quando dá 10% você já vai... Exatamente, por isso estou falando arrochado, mas dá, e assim, ninguém gosta de trabalhar, né, no aperto, digamos assim. Então, a gente, pronto, eu acabei de contratar um funcionário, quando a gente viu que o negócio estava crescendo, né, por isso que eu tenho hoje esse crescimento de 25%, porque eu vi mês passado. Então a gente contratou mais um funcionário, porque eu vi que o negócio estava ficando apertado, a gente cresceu 25%, com a mesma equipe do ano passado, eu contratei mais um. Então, hoje com o que a gente tem, cresce em uns 20% ainda, sem precisar contratar mais um funcionário. Bacana. Carlos, eu digo que algo muito importante para o empresário é não ficar na inércia, ou seja, estar sempre se movimentando, estar sempre se qualificando, porque conhecimento ele gera resultados. E a gente sabe que você está com 7 anos de empresa, a empresa já está se consolidando no mercado, está criando sua autoridade, mas você ali ainda está à frente da gestão administrativa, financeira, relacionamento com o cliente, e, enfim, o que é muito comum de nós empresários, fora a parte da gestão, planejamento, a gente também está aí nessa parte operacional do dia a dia. Você tem buscado também se qualificar na parte de vendas, por exemplo, em outras áreas que você precisa atuar junto no operacional mesmo do seu negócio? Eu sou formado em administração com habilitação em marketing. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas acham que eu sou engenheiro. Inclusive eu recebo e-mails, engenheiro Carlos Viana. Eu não sou engenheiro, eu sou administrador. Engenheiro é meu pai, eu sou administrador. Então assim, eu sou formado em administração com habilitação em marketing. Eu já fiz diversos cursos, treinamentos na área de vendas. Eu digo que eu passei por uma escola muito boa, que foi o marketing multinível. Então foi uma escola excelente. Ali você... Para vendas, né? Ali você aprende a desenrolar tudo, né? Você tem que vender coisas que não existem. Ele está rindo, mas é verdade. Você às vezes vendia coisa que não existia. Imagina você vender um hasteador que o cara nunca tinha. Então você conseguia vender esse tipo de coisa. Então assim... Tinha que tirar leite de pedra. Eu casei com 19 anos. Eu tinha uma família para sustentar com 19 anos. Um menino fazendo faculdade e tendo uma família para sustentar. Então você tem que se virar. Então, assim, hoje... eu faço essa gestão na empresa, inclusive foi uma conversa que eu tive até com minha esposa. A gente vai ter que contratar uma pessoa para a parte comercial, né, da empresa, e eu tenho que focar mais na minha parte de escritório, mais na minha visita a um cliente, outro mais não para prospectar novos clientes. E eu comecei a fazer agora, a gente nem conversou sobre isso, né? Foi algo assim que você falou, fiquei até pensando, eu conversei, não conversei sobre isso. Mas eu comecei a fazer engenharia elétrica agora já, para me aperfeiçoar também nessa parte, para poder discutir, digamos assim, tecnicamente, né, com diploma, digamos assim, né. Eu discuto hoje sem diploma, né, então você poder discutir com diploma é algo diferencial que o mercado exige, né, mas que para mim não faz tanta diferença. Eu faço apenas uma realização pessoal. Eu tenho esse sonho de ser engenheiro eletricista, então comecei até o primeiro período agora. É uma luta, viu? Porque imagina, você fazer tudo que a gente já falou aqui, já ainda fazer um curso de engenharia elétrica, que tem fama que quando você acaba, você sai doido. Meu pai acabou, ele não é doido, mas a fama é essa, entendeu? A fama é que você sai... Engenharia elétrica, quando você acaba, você fica doido ou você dá certo. Graças a Deus eu tenho na família vários que deram certo aí de engenharia elétrica.
Aí eu vou ser mais um daqui a uns 5 anos. Se Deus quiser. Legal. O Roosevelt disse que a administração é um curso para a vida. Ele sempre me diz isso, que se todo mundo soubesse, antes de empreender ou durante o empreendedorismo, faria o curso de administração. Porque ele tem várias cadeias que ajudam muito a fazer um planejamento estratégico de mercado, fazer leituras. Deixa eu deixar ele falar, porque ele é doutor em administração, então o homem tem autoridade mais do que eu, que só sou, enfim, curiosa. Eu costumo falar porque para tudo na vida você precisa de administração, né? As suas finanças pessoais, a forma como você administra a sua casa, então, né? Seus investimentos, então tudo você vai precisar de uma visão mais holística, uma visão mais geral. Então o curso de administração ele te abre muitos olhos para isso. Inclusive ele estava falando que era administrador e me veio aqui a cabeça que a gente por coincidência está tendo visitas, né, no podcast de muitos administradores, né? Sempre que a gente pergunta, a maioria do pessoal tem formação em administração. Eu tenho formação em administração, com mestrado e doutorado também, mas sou formado também em ciências contábeis, né? E aqui como a gente... ciências contábeis, contabilidade, enfim. E aí, como aqui a gente tem a questão muito voltada para... O pessoal é mais da área de ciências contábeis, né? Do nosso... Apesar que tem gente de marketing, publicidade... tecnologia da informação, redes de computadores, enfim, a gente tem uma equipe bastante diversificada. Mas como tem muito contador, o pessoal só lembra do dia do contador, que vai ser dia 22 de setembro. Nosso dia passou dia 9. O dia 9 de setembro, que foi agora domingo, eu não recebi um parabéns. Meu não recebi um bolo. O dia da psicologia foi agora recentemente. Minha esposa me acordou e disse: me dê meus parabéns, não é porque dia da psicologia, tá bom. Dia 9 passou, não falei nada, eu vi, eu fiquei calado. Ninguém nem lembra. Aí quando for porque acha que todo mundo é administrador, viu? Todo mundo se acha administrador. Aí quando for ali pelo dia 19, dia 18, vamos dizer o que é que a gente vai fazer no dia do contador, né? No dia do administrador ninguém lembra, não. A equipe, por favor, do Evo Group que nos assiste, olha o recado dado, por favor. Faça algo retroativo aí. É porque já está sendo programado. Entendeu? Tem que ser algo de maior relevância. Vamos fazer estilo daquele aniversariante do final de mês. Viu? No final do mês você vai receber seu parabéns. Carlos, se deixasse aqui, a gente ficaria por horas conversando, porque o empreendedorismo ele é algo que é algo fantástico que realmente nos move. Como você mesmo disse, quando a gente tem um sonho, tem um propósito, as coisas fazem sentido, por mais que venham dificuldades, venham tempestades, enfim, mas a gente consegue enxergar que aquilo ali tem uma solução. Eu vou até citar uma frase de Geraldo Rufino, que ele fala assim, que o empreendedor ele precisa utilizar a mente dele ao seu favor. Que os problemas, eles não têm um problema maior do que eu, porque quem faz os problemas serem grandes ou pequenos somos nós. Então, que a gente utilize a nossa mente ao nosso favor, saber que tudo tem solução. E que aquele problema que vai aparecer naquele dia, naquela semana, ele não vai ser maior do que você. Né? Então, aqui fica a mensagem para os empreendedores que nos assistem, diante dos dias de luta, dias de glórias, mas... Tudo tem solução e tudo passa. Basta ter paciência, foco e persistência. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Então, já vou entrar aqui nos finalmente. Não sei se Eider e Roosevelt... tem mais uma pergunta, mas antes de passar para Eider, eu queria só fazer uma pergunta aqui. A gente tá aqui, o WhatsApp fica... Né? É até ruim, né? Deixar o celular virado, mas só enfim. Aqui, Carlos... A gente sabe que empreender traz os desafios, né? Como a gente já conversou no início desse nosso podcast. Mas que, digamos assim, como você pode deixar alguma mensagem para quem quer empreender, né? Aqui no Rio Grande do Norte, enfim, no segmento. Sim. O que eu mais falo, né? Acredite sempre em você. Tem até algo a ver com o que ela acabou de falar. E você sempre saiba
que apesar de tudo que você vai enfrentar, você tem como sair, você tem como enfrentar, né, todos os seus problemas, tudo tem uma solução. Leve sempre, mesmo que seja negativo, pense que tudo tem um lado positivo, nada é 100% negativo, né? Então, acredite em você, vá em frente, saiba que tem dias que o negócio pega mesmo, né? Chega, você fica para baixo, mas o dia seguinte o sol está lá nascendo de novo, né? Então é uma nova oportunidade de você empreender, de você arregaçar as mangas, ir para o campo, né? E buscar as soluções, né, para você crescer, para você ser o diferente, ser o diferencial. Busque também ter um diferencial, né? Ser o diferencial, né? E deixe que os outros te copiem. Pode deixar, esteja sempre à frente, não é, Carlos? Esteja sempre à frente, deixe copiar, né? Tem algumas coisas que eu sempre levo para minha vida, né? Umas foi o que eu já falei aqui, tudo que acontece, Deus está sempre vendo ali, né? Então tudo tem um propósito, não tem como você fugir desse raciocínio, né? Então tudo que acontece, Deus está vendo. Se aconteceu é porque tinha que acontecer. Então agora vamos buscar as soluções. Eu sempre sou assim. Às vezes alguém me liga: Carlos, pelo amor de Deus, aconteceu? Já? Então pronto. O que é que a gente vai fazer para resolver? Qual a solução? O que é que a gente vai fazer aqui? Então isso você não tem que usar somente na sua vida profissional. Use na sua vida pessoal. Use com sua família, com seus filhos. Busque sempre uma solução para todos os seus problemas. Tudo tem uma solução. E só para finalizar aqui a minha participação, você falou aí de tudo tem um lado negativo, positivo, enfim. E aí eu me lembrei da metáfora do copo meio cheio, meio vazio, né? Se você perguntar, se você tiver com o copo meio na metade, né, enfim, e perguntar a uma pessoa que só tá vendo o lado negativo, ele vai dizer que o copo tá meio vazio, né? Mas aquele que tem a questão, mas a perspectiva positiva, ele vai dizer o copo tá meio cheio, né? E aí cabe você encher. Nenhum dos dois está errado. Mas é a visão. Você tem que ver pela visão. Às vezes só depende do seu ponto de vista, entendeu? Às vezes não, sempre depende do seu ponto de vista. Nenhum dos dois está errado. Exato. Entendeu? Eider. Eliana fala muito na empresa ser projeto de vida. E na verdade não é uma pergunta, mas um elogio. Na verdade, eu queria te dar os parabéns. Porque assim, quando eu te acompanho, eu sinto que a Próspera não é só uma coisa que está na sua vida, que se não der certo você muda para outra, e se não der, tanto faz. Na verdade, eu sinto que a Próspera para você é um projeto de vida. Então assim, é um elogio, na verdade eu queria te dar os parabéns. Obrigado. Por viver isso. É assim, mas é o meu projeto de vida. Se você olhar até, por exemplo, meu Instagram, é meu nome, Próspera. Entendeu? Tudo meu é Próspera. Quando eu vou dar parabéns para um amigo meu, desejo prosperidade. Entendeu? Prosperidade é tudo. Né? Então, eu desejo prosperidade. Na época da pandemia, eu tive mais 2 outras empresas, fora a Próspera Geradores. E foram empresas que eu comprei e vendi. Empresas que eu comprei e vendi. Desfiz os negócios, cresceu a empresa e passei para frente. A única empresa que eu não faço isso é a Próspera. Inclusive, uma das empresas que eu me desfiz, né, a pessoa que comprou disse: me venda metade da Próspera. Eu nunca, meu amigo. Não tem dinheiro no mundo que pague. Você pode trazer milhões aí, eu não vendo. Porque aqui é minha vida, aqui é o meu projeto. Agora, se eu comprar outra aqui sem mim, eu vendo. Agora, a Próspera não. A Próspera é minha, ninguém toca, entendeu? Então, assim, é um sonho de menino, né? Foi minha primeira empresa. E dela não saio. Dela é meu negócio, graças a Deus deu certo. Agora outras que vier à frente a gente compra para vender, mas a Próspera não. A Próspera é um projeto de vida que realmente vou levar para a minha vida toda. Meus meninos, não sei se eles vão querer assumir a empresa como empresário também, né? Um tem sonho de ser dentista, outro tem sonho de ser médica, né? Mas de repente pode ser um dentista que administra ali a Próspera, né? Uma médica que tem uma veiazinha ali na Próspera também, entendeu? Ou ter sua própria clínica, né? Pode empreender. O projeto deles também são esses, mas eu estou dizendo assim, para levar a Próspera adiante. Sim, adiante. Entendeu? Para levar a Próspera adiante. Porque chega uma idade, né, que a gente vai deixando as coisas para os seus herdeiros, digamos assim. Então, assim, se um dia eles quiserem assumir a Próspera, até que a Próspera só passa de pai para filho. Não se desfazer dela nunca, Deus me livre. Muito legal, Carlos.
Então, deixa eu finalizar. Vou na verdade, agradecer não. Acho que a palavra-chave é mais do que agradecer, é gratidão, porque gratidão é algo bem mais abrangente, né? Gratidão por você estar aqui hoje, pelo seu tempo que você disponibilizou, pelas palavras que com certeza muitos empreendedores que estão nos assistindo, administradores ou pessoas que estão hoje à frente de algum cargo de gestão, pegaram alguns insights, essa tua história de vida, em relação a como tocar o negócio, a mensagem que você passa, que é muito bacana. E, para finalizar, deixa eu te perguntar, hoje, para alguns dos nossos clientes, alguns dos nossos telespectadores que nos assistem, para encontrar a Próspera, divulga aí o Instagram, os canais de atendimento. Vamos lá, nosso Instagram é Próspera Geradores, bem simples, você botar lá Próspera Geradores vai aparecer. Nosso Facebook também, Próspera Geradores. O site prosperageradores.com.br, tá? E pode encontrar também pelo WhatsApp, né? O WhatsApp, inclusive, é o WhatsApp que é 24 horas, final de semana, não tem telefone desligado, o horário que for, clientes ou não clientes que queiram ser novos clientes, tirar dúvida também, pode ligar, DDD 84 987798999, tá? Você vai falar diretamente comigo, né? Eu que atendo o telefone, o plantão é comigo. Eu sou muito centralizador, é algo que eu tenho que depois até tentar mudar isso, mas o telefone é comigo, você vai ligar, vai falar comigo e daqui a gente vai tomar decisões para poder lhe atender da melhor forma possível. Então, é isso aí. Deixa eu só... Fica aqui nosso sentimento de gratidão. Muito obrigada. Muito obrigado. Mas eu queria fazer menção aqui à participação do Eider, né, que hoje participou com a gente, sempre esteve com a gente desde o início, né, do projeto, nosso projeto empresarial. E eu já vou fazer um convite para que ele venha para a gente falar sobre certificação digital. Então, faça aí suas considerações finais também e depois o Carlos, para a gente encerrar. Convite aceito para a gente falar sobre certificação digital. E agradecer muito ao Carlos, desde que eu falei, de imediato, ele disse que já aceitaria o convite. E assim, só tenho a agradecer e é mais um convidado que vem abrilhantar nosso podcast. Carlos, mais alguma coisa? Só agradecer a vocês, agradecer o pessoal que está nos assistindo aí. É um bate-papo muito bom. Primeiro podcast que eu participo e gostou? Muito bom, mas muito bom mesmo. Obrigado aí. Só agradecer ao nosso amigo ele aqui, depois de tanto tempo a gente se encontrando. Né? Vamos repetir outras vezes. Vamos. Valeu aí, obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Aqui foi mais um episódio do EvoCast. Forte abraço.